Eu vou começar falando sozinha aqui um pouquinho, e aí, à medida que vocês necessitarem, podem me chamando pelo microfone, tá, gente? Não tem problema nenhum, não, porque às vezes eu engato aqui e nem olho o chat. Então, vamos lá. Primeiro, recapitular aí a nossa última aula, né, falei um pouquinho sobre a questão da Revolução Francesa, que teve essas inspirações iluministas, que ocorreu aí por força mesmo da sociedade. Teve muita influência com relação à questão dos processos científicos. Eles estavam, vamos dizer assim, cansados lá de trabalhar, enquanto que apenas uma pequena parte da sociedade ficava com os lucros, e aí acontece a quantidade de impostos que era colocado para a sociedade de um modo geral, principalmente para a classe, a gente não vai dizer classes nesse momento, mas principalmente para os camponeses, que em sua maioria não detinham as terras, essas terras eram emprestadas para o processo de produção. Então, a Revolução Francesa, ela é essa tomada desses povos no sentido de lutar por direitos em comum. Então, eles tinham o lema igualdade, fraternidade e liberdade, e fazem isso no dia 14 de julho, que é a tomada da Bastilha. Bastilha era a prisão no período onde as pessoas que eram contra os mandos do governo ficavam presas. Então, eles fazem essa tomada da Bastilha. Atualmente há um monumento lá que representa, não há essa prisão mais desde o século XIX. E é esse processo de revolução mesmo, que os povos, né, da época, vamos dizer assim, as classes mais baixas, se juntam com algumas representações da burguesia para poder ir contra os mandos do governo da época. Então, a Bastilha, ela representava o poder absoluto dos reis, né? Era o símbolo contra o iluminismo, que era contra a ciência, contra esse retorno do homem enquanto centro ali do universo, enquanto poder da razão. E eles eram contra ainda aos ideais liberais que a época estava pedindo. Um outro ponto que antecede as questões desses teóricos, né, desses sociólogos, é também a Revolução Industrial, que ocorre ali entre 1760 e 1860. A Revolução Industrial, ela ficou limitada basicamente à Inglaterra, depois que ela vai tendo uma evolução e ela vai disseminando pelo restante do mundo. Nesse período tem o surgimento das indústrias de tecido, algodão principalmente, e com o uso do tear mecânico. E a gente tem aí o que a gente vai chamar também de produção em série, onde as pessoas não precisavam ter o hábito do pensar, do refletir. Então, a gente tinha, de um lado, o processo tecnológico e científico, que favorecia o uso da indústria, mas, ao mesmo tempo, a indústria queria que essas pessoas não soubessem produzir todo um determinado produto, porque, além de facilitar o processo de produção, né, você consegue fazer um processo mais rápido, essas pessoas não param para pensar e refletir sobre a própria criação ou sobre os seus próprios, como que eu posso dizer, a sua própria situação de trabalho. Então, a Revolução Industrial, ela retirou das mãos, né, dos artesãos, dos ourives, né, essas ferramentas, e essa ferramenta do fazer o todo, né, de ter essa perspectiva de produzir um objeto como um todo, e as pessoas passam a ter essa produção em série, e não passam a pensar, não passam a saber como é que se faz tudo da forma como se dava.
já se tem uma ideia aí de trabalhadores assalariados, que dá essas acentuações às questões capitalistas, principalmente, e só que não tinha um regime de trabalho igual a gente tem hoje, de entre 8 horas e pouco, totalizando aí em torno de 44 horas semanais do regime de trabalho. O regime de trabalho é um regime de trabalho muito árduo. Então, desculpa, gente, eu tô tossindo muito. Então, tô me acostumando com esse frio de Batiba. Então, esse trabalho muito árduo, né, com muitas horas, as pessoas chegavam a trabalhar 14, 16 horas por dia, não tinham direitos trabalhistas previamente estabelecidos. E aí surgem, por conta, né, dessas revoluções, da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, três que a gente vai chamar posteriormente de sociólogos, que é o Émile Durkheim, o Karl Marx e o Max Weber. Né? O Émile Durkheim, ele é um filósofo francês, ele foi um dos pensadores que mais contribuiu para a consolidação da sociologia, e ele foi o primeiro professor universitário dessa disciplina. E aí, só que o Émile Durkheim, ele não cria um método sociológico em si, né? Ele tem as suas expectativas, só que ele não faz os testes específicos que a sociologia, enquanto ciência, exigia. Então, ele tinha alguns pensamentos que influenciavam o pensamento de Durkheim, que era o pensamento do positivismo, né, do Augusto Comte, que a gente conversou um pouquinho na semana passada. O Comte, ele acreditava nessa questão do método, da ciência, e para o Durkheim, a humanidade ela avança no sentido do seu gradual aperfeiçoamento governado pela lei do progresso. O que significa isso? À medida que o progresso vai acontecendo, as pessoas vão se aperfeiçoando automaticamente, né? À medida que há esse processo de graduação do aperfeiçoamento, automaticamente você também tem ampliação do progresso. O Durkheim pensava da seguinte forma a sociedade. Ele subdividia em indivíduo e em sociedade. O indivíduo, ele era um produto da sociedade. E já a sociedade, ele precede ao indivíduo. Essas diferenciações elas são importantes porque alguns teóricos entendem o indivíduo enquanto ser social, não como sociedade uma coisa e indivíduo outra. Então, por isso que é importante esse processo. Então, para o Durkheim, o indivíduo ele é um produto da sociedade, ou seja, ele é o reflexo dessa sociedade, enquanto a sociedade ele precede o indivíduo. O objetivo da sociologia para o Durkheim, eles são os fatos sociais. E esses fatos estudados é como se fossem coisas. Para o Durkheim, não eram as situações individuais que valiam, mas eram os fatos. E esses fatos, eles vão atuar de uma forma coercitiva. O que significa isso? É como se fossem imposições da sociedade. Ele vai acontecer independente se o sujeito quer, né, se esse indivíduo aceita ou não. Por exemplo, a questão da educação. Ela é uma imposição social. Então, dentro do processo educacional, para o Durkheim, o indivíduo ele não é formado pelas experiências com o outro. Essas questões elas acontecem simplesmente porque são situações onde ele não vai ter domínio sobre elas. Ele diz ainda o seguinte, abre aspas, a sociedade poderia ser compreendida da mesma forma que os fenômenos da natureza. Ele acreditava que os fatos sociais poderiam ser estudados através dos mesmos métodos científicos empregados nas ciências naturais, isto é, havendo neutralidade. Então,
para ele, esses fatos, eles acontecem isoladamente. Não há uma preocupação do Durkheim em simplesmente entender as suas disparidades. Não, eu não vou compartilhar com vocês o slide agora, não. Eu vou compartilhar a partir do Karl Marx, tá? Estão perguntando aqui no chat sobre essa questão dos slides, porque ele deu uma desconfigurada, e aí a partir do Karl Marx ele tá certinho. E aí, quando eu abro aqui no Meet, eu fiz um teste anterior, quando eu abro aqui no Meet, ele sai dessa configuração. E a partir do Karl Marx, que é o nosso próximo, ele não sai, tá bom? Só por conta disso, nós vamos ficar confusos. E aí eu vou acertar ele e já compartilho com vocês, tanto no grupo quanto lá na plataforma também, porque ele tá bem resumidinho, tá, gente? Tá ajudando pra caramba e vai ajudar vocês bastante. Então, o que acontece com a sociologia na atualidade? Primeiro, a gente já superou essa ideia de neutralidade, né, dentro de uma perspectiva mais contemporânea. Então, a gente entende que, enquanto sujeito, na atualidade, não é um pensamento de Durkheim, tá? A gente entende que, enquanto sujeito, a gente está inserido nesse universo, a gente consegue um certo distanciamento, mas a neutralidade em si a gente não consegue. E já Durkheim, ele já acreditava nessa neutralidade. Ele acreditava que eles podiam utilizar, por exemplo, questões relacionadas à biologia, à fisiologia, poderiam estar utilizando isso nessas explicações, né, nesses fatos sociais que ele colocava enquanto objetivo da sociologia. Então, ele tentava aproximar os métodos da biologia, os métodos da biologia com a sociologia. Então, para ele, as regras sociais, os costumes, as leis, elas já existem antes do nascimento das pessoas, né? Elas não são constituídas junto, como a sociologia contemporânea já acredita. Essas leis, esse indivíduo, ele vai seguir como se fosse algo inato, como se fosse algo já que viesse junto com o indivíduo no próprio nascimento, ou até mesmo anterior a ele, que ele não tem como ter domínio sobre isso. Existem alguns princípios, assim, que o Durkheim, ele acreditava, mesmo tendo acreditando num método que era pelo meio das ciências da natureza, que era dentro dessa ideia da neutralidade, ele acreditava numa consciência coletiva, numa solidariedade mecânica e numa solidariedade orgânica. O que importa para a gente nesse momento é falar sobre essa consciência coletiva. Essa consciência coletiva, ela se dava pelas ideias morais e normativas, né, que são as crenças, os sentimentos comuns a um determinado lugar, né, alguma determinada geração ou um determinado espaço. Então, isso só acontecia por conta dessas normativas, dessas leis que regiam essa consciência coletiva. Então, você não tinha uma consciência coletiva por meio dessas questões do humanismo, por meio das questões do que você vai aprendendo com o tempo. Você tem essa consciência coletiva simplesmente por ela existir. Para ele, existem dois tipos de consciência. Ele vai fragmentar isso em consciência coletiva e consciência individual. A coletiva, ela era compartilhada em grupo, e ela se dava pela questão da padronização do pensamento. O individual é o próprio indivíduo e o seu processo de conscientização, era o seu modo de agir, o seu modo de se comportar. É como se a consciência individual não
tivesse relação com essa consciência coletiva, né? E sabendo o homem enquanto homem, e aí vou voltar nessa questão da sociologia contemporânea, o homem enquanto homem, essa consciência individual, ela automaticamente se dá por conta da sua consciência coletiva. Para Durkheim, não, são duas coisas completamente diferentes. Com relação à questão da divisão do trabalho, ele permite algumas situações, né? Primeiro, gente, outro ponto que eu acho que é importante colocar, que tanto Durkheim quanto Weber, né, o Max Weber, eles defendem essa questão do capitalismo. Então, vocês vão ver que há uma certa diferenciação aí entre os pensamentos marxistas, né, de Karl Marx, com relação à questão do socialismo. E tem muita gente atualmente que não compreende o pensamento de Karl Marx, que faz uma crítica a essas questões do capitalismo, a divisão de classes, achando aí que há questões aí do socialismo, do comunismo, que são coisas completamente diferentes, tá? Então, vamos lá. Para o Durkheim, né, o trabalho que permite a transformação da sociedade. E há a divisão do trabalho, essa divisão do trabalho, ela gera diferença das pessoas, né, entre as pessoas, e com isso se dá uma nova organização social. O Durkheim, ele acreditava que a sociedade se comportava como os organismos vivos, né? Que acontece isso? Se está funcionando, né? Os organismos vivos funcionando, esse ser vivo está funcionando, então automaticamente você vai tendo um grau de complexidade, um grau de evolução. No entanto, se ele faz um processo de estagnação, ele vai já desenvolvendo menos. E um outro ponto que ele acredita, que é dentro dessa divisão social do trabalho, que ela faz aumentar a interdependência entre os indivíduos. Então, se você trabalha, se você oferece o seu trabalho para o outro, automaticamente você vai fazendo que essa interdependência, né, ocorra entre esses sujeitos. Um vai dependendo do trabalho do outro em detrimento de algum produto, independente de uma situação. Por isso que ele acreditava, né, nesse pensamento dessa associação dos organismos, fazendo essa associação com os organismos vivos. O pensamento do Durkheim com relação às transformações da estrutura social, ele vai implicar em mudanças. Essas mudanças normalmente têm fundamentos morais. Ele se dá por meio do controle social, o reforço do domínio da sociedade sobre os indivíduos. Então, é a sociedade que domina os indivíduos e não os indivíduos que formam e geram uma sociedade. E isso faz com que se torne um processo de um lugar sem regras, né? Quando isso acontece, ele começa a ficar sem determinadas regras. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Dessa parte em diante, ele já não está com problemas. Prontinho. Para o Durkheim, essa teoria, né, é uma teoria funcionalista, então ela tem que funcionar, ela tem que ter uma funcionalidade. Não dá para analisar a sociedade sem que ela traga uma explicação, algo que seja produtivo para aqueles sujeitos. Então, esse teórico que a gente está usando, ele fala o seguinte: para Durkheim, a sociologia tinha por finalidade não só explicar a sociedade, como encontrar remédios para a vida social, ou seja, tinha que ter não só uma explicação, mas uma atitude que, de repente, trouxesse
algum resultado positivo para aquele grupo. Então, aí ele coloca: a sociedade como um todo, como todo organismo, apresentaria estados normais e patológicos, isso é, saudáveis e doentios. E aí, gente, tem aqui um resuminho no final que faz esse panorama. O Durkheim entende que as desigualdades sociais e todas as demais anomias, ou seja, a questão da falta de regras, essas faltas de condutas, são decorrentes e derivam das tensões inerentes à transição da solidariedade mecânica e da solidariedade orgânica. Quando a gente fala de tensões, a gente está falando desses momentos que são mais complexos, que não têm uma explicação única. Outro ponto, porque vocês vão escutar tensões também quando eu estiver falando sobre materialismo histórico dialético, onde a gente vai utilizar muito também essa questão das tensões e contradições. O conflito de classes expressa a realização incompleta da solidariedade orgânica na recém-desenvolvida ordem industrial, ou seja, o conflito de classes, ele não é o importante nesse processo, que é importante já para Karl Marx. A anormalidade são que desestabiliza o funcionamento social e as instituições sociais. Então, há uma desestabilização. Ele não entende isso como um problema da sociedade. Como ele entende essa sociedade a partir dessas condutas, essas regras, que já são inerentes antes mesmo do nascimento, é como se fosse um ciclo vicioso. Essas coisas elas vão se repetir, esses fatos, tudo vai ser explicado por meio dos fatos que ocorrem, dos fatos com relação às condutas, dos fatos com relação às experiências, dos fatos com relação aos problemas da cidadania. Ele não vai analisar dentro de uma perspectiva da sociedade como um todo. Então, ali também é só aqui é um resuminho. Então, vamos lá para Karl Marx. O Marx é um dos caras, talvez na atualidade, junto com Paulo Freire, talvez seja um dos caras mais criticados, porque ele faz uma análise crítica à sociedade capitalista e ele acredita que há essa divisão de classes, né? E ele vai dividir essas classes entre burguesa e proletariado, principalmente. E ele faz uma crítica imensa com relação à questão do trabalho, porque para o Marx, ele vai fazer alguns estudos com Engels também, o Marx ele acredita que o trabalho ele é uma atuação do próprio homem, é o que difere o homem dos animais é o trabalho. E que todo o trabalho, independente de sua atuação, se ele é um trabalho mais mecânico ou se ele é um trabalho intelectual, ele é criativo, porque você está produzindo algo para a sua subsistência. O problema do Marx, deixa eu tomar água, o caso do Marx, ele vai fazer essa abordagem do trabalho, só que ele quer que as pessoas pensem e entendam que há um processo de dominação entre aqueles que detêm o poder e aqueles que estão dentro desse viés do proletariado. Um conceito importante dentro da questão do Marx é o conceito de dialética. O que significa o conceito de dialética? Dialética é um movimento de contradição. Contradição não significa oposição para o Marx. Contradição significa que eu vou pensar nos processos do operário, aquilo que leva, por exemplo, o operário a se sentir oprimido e até o ponto do operário se sentir opressor também. Vamos colocar assim. Um exemplo simples.
acho que para ficar mais fácil, assim, de uma forma bem simplória mesmo, o conceito de dialética. Estamos nas atividades remotas, né, nas APNPs. Se eu for analisar do ponto de vista do professor essas atividades remotas, eu vou ter uma visão. E eu não posso analisar simplesmente pelo lado positivo. Eu tenho que analisar também do lado das implicações que isso faz levar. Então, a gente não tem o olho no olho, dentro de uma concepção dialética, né? A gente não tem um olho no olho, mas em contrapartida, teve uma evolução das questões do uso das tecnologias nesse processo que é muito interessante, que isso pode ser que mude até o escopo dessas abordagens no ensino presencial, mas ao mesmo tempo você tem outros sujeitos, outros professores que não acompanham, você tem o aluno que às vezes não tem tanta condição porque a internet não chega direito, dentro desse viés da educação remota, ela te facilita você ouvir em qualquer lugar, você não tem que estar preso em sala de aula. Então, quando eu penso em todas essas tensões, em todas essas problemáticas que envolvem um determinado assunto, eu estou fazendo um movimento dialético. Eu estou pensando nessas tensões, eu estou pensando nessas contradições. Às vezes, essas contradições vão ser contradições positivas e negativas. Às vezes, essas contradições vão se dar mais um caráter reflexivo, mas todo o processo do Karl Marx se dá nesse movimento dialético, se dá por meio desses movimentos que ele chama, que aqui está no texto, está como movimentos contrários, mas não é um movimento contrário de ser oposto, mas é um movimento contrário de você se colocar enquanto esse sujeito que vive essa história. Então, aí ele vai colocar, por que materialismo histórico, né? Porque o ser humano, ele é resultado do conjunto dessas relações sociais. E o que é para o Marx essas relações sociais? Elas são essa concretude da própria história. Você não tem como viver a história de outra pessoa, ou saber exatamente o que uma pessoa viveu anos antes de você. O que você pode analisar, por isso que ele fala de materialismo histórico dialético. O que é o materialismo? É essa concretude, essa determinante. E essa determinante vai estar associada a essas relações sociais que estão relacionadas a essas questões históricas, e que você precisa pensar nesse movimento de contradição, nesse movimento contraditório, nesse movimento de tensões. Você não pode ver apenas por um único lado. Então, dentro do materialismo histórico, né, como é que se dá essa teoria aí do Marx? É uma sociedade concreta, ou seja, você não tem uma sociedade hipotética, você tem as relações das pessoas num processo produtivo de bens materiais, por isso que vai falar, né, sobre a questão da economia, sobre a questão do capital. E você tem um estágio do desenvolvimento econômico. Então, vocês vão escutar o termo mais-valia, a questão de estrutura e infraestrutura, dentro desse pensamento de estrutura e infraestrutura. Quando a gente fala, estrutura e superestrutura. A superestrutura são essas ideias, esses pensamentos que são base para o desenvolvimento. Então, o que é essa infraestrutura? É a base material ou econômica, influência direta na superestrutura. E aí a gente tem as instituições jurídicas, políticas, né, as leis do Estado, as ideológicas, as artes e a religião, que são essas superestruturas, que são esses lugares que regem, né, essas ideias, que regem esses conceitos. O Karl Marx, ele vai falar muito sobre a luta de classes, ele acredita que a classe, principalmente o proletariado,
ele precisa se unir para não deixar que a burguesia que detém a maior renda saia com os benefícios maiores que normalmente vão estar com quem detém essas rendas. Então, a gente tem aí a sociedade capitalista, a propriedade privada e a luta de classes. E aí, dentro dessas classes sociais, a gente tem a burguesia, o proletariado, como eu falei anteriormente, e a exploração da força de trabalho e alguém que vende a força de trabalho, que é o que a gente vai chamar mais para frente de mais-valia. E aí nós temos alguns dos pensamentos do Marx, que é a mais-valia, que é a diferença entre o valor produzido pelo trabalho e o salário pago ao trabalhador, excluindo todos os custos de produção. O que significa isso? Se você ganha um salário mínimo para você produzir, né, um sapato, e aí você tem lá, sei lá, a pessoa tem 10 funcionários. Só que o que ela gasta de fato nesse processo de produção? Como se dá essa divisão desses lucros? Ou seja, não há divisão. Quando você ganha esse salário ali, você não está recebendo o que de fato vale aquele produto. Porque aquele produto, para a empresa, pode valer, sei lá, R$20. Mas quantos salários, gente? Quantos salários, de fato, o seu salário daria para poder pagar ou para poder até mesmo comprar esse mesmo salário, esse mesmo sapato? Espera só um pouquinho, gente, que é a babá do meu filho. Não sei se ela está precisando de alguma coisa. Gente, desculpa. É que ela foi dar uma volta com meu filho e descobriu que o avô do marido dela faleceu. E aí ela vai demorar um pouquinho mais, tá? Aí, por conta disso, ela acabou interrompendo a aula. Então, vamos lá. Então, a gente tem a mais-valia absoluta, que é entender a duração da jornada de trabalho, mantendo o salário constante, e a mais-valia relativa, que é ampliar a produtividade física do trabalho pela via da mecanização. Então, você tem aí a mais-valia, que é um conceito caro para os estudiosos do Karl Marx, que entende o seguinte: o produto ele não vale aquilo que de fato o trabalhador está recebendo. Ele não vale aquilo que ele está produzindo de fato. Então, essas coisas elas precisavam ser compartilhadas, elas precisavam ser divididas de fato. Aí a gente tem aqui a questão da força de trabalho, né, que é a questão da produção da mais-valia. Nós temos, dentro do pensamento de Karl Marx, as relações sociais de produção. Igual eu falei para vocês, né, o trabalho para o Karl Marx, ele é o que dignifica o homem e ele é o que difere o homem dos animais. Então, o trabalho ele é extremamente importante. E ele acreditava nessa luta aí de classes, né? Nessa interação das classes na sociedade, tendo em vista a produção material e a reprodução social, e essa manutenção
econômica, essa manutenção onde, mesmo que você trabalhasse, mas que você de fato conseguisse os lucros evidentes daquilo que você fez, ele não ficasse apenas na mão de poucas pessoas. Nós temos as forças produtivas, né, que são a terra, o trabalho, o capital, a tecnologia. O Karl Marx, um dos grandes livros, né, materiais dele chama-se O Capital. Nós temos ainda o Manifesto Comunista, que foi escrito tanto por Marx quanto por Hegel, e são livros que eu sugiro a leitura para que a gente não tenha dúvidas nessa diferença entre essa questão dessa sociedade, o que era o socialismo, o que era o comunismo, que tipo de pensamento que há nesses processos do trabalho, nesse processo da divisão de bens, na produção de bens. Então, o Karl Marx ele é esse fator muito importante aí para a gente entender a sociedade enquanto uma sociedade que trabalha, uma sociedade que era dividida em classes. O Max Weber, só reparem, gente, no processo de escrita, que é Karl Marx e Max Weber, tá? Só para, de repente, às vezes não esquecer um detalhezinho do nome, alguma atividade, coisa assim, e às vezes errar uma tarefa por conta de uma escrita errada dos dois. Então, às vezes é melhor chamá-los pelos sobrenomes, que é Marx e Weber. Ele é um do clássico da sociologia, diferente do Durkheim, por exemplo, ele cria um método. O Karl Marx, ele é considerado enquanto sociólogo, porque ele pensa a sociedade, mas ele tem o método, que é o materialismo histórico dialético, mas o materialismo histórico dialético, ele em si não conseguiu botar em prática. Ele cria o método, mas ele não consegue colocar em prática. Diferente do Durkheim, que não cria o método, mas se inspira na questão das ciências da natureza. O Marx já cria o método, mas não o coloca em prática de fato. Fica numa vertente mais voltada para a questão da teoria. Em contrapartida, o Weber, ele já desenvolve um sistema e começa a comparar os seus tipos de método. Então, ele cria uma nova disciplina, que é a sociologia da religião, e ele vai fazer essas associações com a questão da religião. Lembra que eu falei com vocês na primeira aula sobre, recapitulei um pouquinho sobre como é que eram as civilizações, onde eu falei sobre a questão da sociedade medieval, né, da civilização medieval, que tudo se dava em função da igreja católica, e o Weber ele vai começar a fazer esse estudo de que essas coisas, ele vai começar a fazer esse processo de comparação da política, da religião, da economia, ele começa a estabelecer esses conceitos e entender, por um lado, o quanto a Igreja Católica teve influência nesse processo da economia. E, posteriormente, a questão protestante, como que a Igreja ainda, mesmo a questão do catolicismo e do protestantismo, ainda conseguem ter grande influência nas questões econômicas. Então, o conceito de ação social, né, que é o modo subjetivo da ação social, procura fundamentar-se em critérios interiores aos indivíduos participantes. Aí você tem na ação social, a maneira como o ser humano se comporta. E aí, esses agentes da ação social, política, economia e religião. Tanto que a gente não tem aqui uma vertente, um conceito basilar do trabalho, como o Karl Marx tem. Então, você tem um indivíduo, né, que por meio dos valores sociais da motivação, ele produz o sentido da ação, então ele só vai produzir a partir de determinados valores, de determinadas motivações. Normalmente, isso vai se dar
principalmente pelos aspectos da religião. O que é essa ação? É toda a conduta humana cujos sujeitos vinculam-se a essa ação no sentido subjetivo. Então, são suas crenças, seus sentimentos, e esse sentido ele pode ser real ou ele pode ser ideal. Então, ele pode ser um sentido político, ele pode ser um sentido econômico, mas ele vai ser, ele não tem uma explicação de fato. O objetivo da sociologia para Weber é investigar a ação social. Cada formação social adquire especificamente a sua importância própria. É como se não houvesse relações entre elas. Então, se a gente tem uma geração aqui, ou uma determinada comunidade, ele vai conseguindo se desenvolver, e já dentro de uma sociologia contemporânea, entende-se que todas essas coisas estão imbrincadas, por isso que não há como dizer que há neutralidade. Então, para Weber, já tem essa questão dessas especificidades e essa importância própria. O método compreensivo, que consiste em entender o sentido que as ações de um indivíduo contêm, e não apenas os aspectos exteriores dessa mesma ação. Então, sempre nessa ideia dessa valorização individual, entendendo o ser pela sua origem e não apenas pelo comportamento de um determinado grupo. E aí a gente tem algumas características da ação social do Weber, que é o racional, no sentido de fins, no sentido de como um todo, e o racional também no sentido de valores. Então, as condições ou meios para alcançar os fins próprios, no aspecto bem individualista, e racionalmente avaliados e procurados. Aí nós temos ainda o racional em termos de valores, que é através das crenças, dos conhecimentos. Então, essas crenças, conhecimentos estão dentro daquelas ações que ele coloca lá de política, economia e religião. E ele vai se dar na questão da meritocracia, que é esses valores dados pelo próprio indivíduo. Pela afetiva, pelo afeto e estado emocional, e atua de forma a satisfazer suas necessidades para alcançar algo que almeja. Tá vendo? O Weber, ele acredita nesse processo da sociologia como analisando primeiramente esse indivíduo. É esse indivíduo que vai caracterizar esse processo, né? E não o comportamento dele com o grupo posteriormente. Primeiro você tem que analisar o indivíduo. E o tradicional, que são os costumes tradicionais, e as atitudes tradicionalistas que vão envolver esses costumes. Outro ponto aqui para a gente poder fechar aqui sobre Weber são os processos, os fenômenos sociais, né? Eles são dinâmicos e imutáveis, até porque se você está analisando o indivíduo primeiramente, você vai ter essa questão da individualização. Aqui está falando sobre algumas obras, tá? Sobre que ele escreve. E aqui, para a gente poder dar uma fechada, um pequeno panorama aqui entre os três sociólogos que muita gente chama de três porquinhos, tá? Vocês vão escutar muita gente da sociologia fazendo associação ou de tríade, tripé da sociologia, e aí alguns dizem que são os três porquinhos, que é o Durkheim, o Marx e o Weber. Então, o Durkheim, o social prevalece sobre o sujeito, a sociedade é independente do indivíduo e confere a ela suas percepções individuais. O Marx propõe transformação à ordem, o social prevalece sobre o sujeito, as relações materiais da sociedade, que não é independente do indivíduo, vão determinar as consciências individuais. E para o Weber, o sujeito que prevalece sobre o social. Lembra que eu falei sobre essa questão do
indivíduo, é ele que vai prevalecer. O conjunto de percepções individuais é que confere à sociedade sua materialidade, que é o que que difere do Durkheim e do Marx. E o que difere o Marx do Durkheim e do Weber? Que o Marx, ele propõe uma crítica ao capitalismo, ele incentiva a questão da luta, né, de classes, fazer com que não ocorra essa subdivisão entre burguesia e proletariado, então ele acredita nessa visão do social, enquanto Durkheim e o Weber já têm uma visão capitalista quando se envolve as questões da economia. Então, bora lá. Vamos lá, galerinha. Quais as dúvidas de vocês com relação ao trabalho? Vocês viram que eu coloquei um passo a passo ali no nosso grupinho. Que vocês vão escolher uma situação da engenharia ambiental, ou uma situação sobre questões ambientais. Vocês vão associar um dos sociólogos ou a Revolução Industrial ou a Revolução Francesa, tá? Vocês podem escolher, então vocês têm aí 5 obstáculos. A gente pode relacionar, trazer essa abordagem, fazer uma associação, sei lá, entre a Revolução Industrial e, por exemplo, o conceito de mais-valia em Karl Marx? Pode, não tem problema nenhum. Qualquer dúvida, vocês me chamem no privado, que a gente vai conversando e vendo o que é viável. Vocês vão relacionar uma situação atual, se às vezes essa situação da engenharia ambiental, ou essa questão do meio ambiente, ela é uma situação atual, você acaba meio que eliminando o item 1, ou o 3 ou 1, tanto faz, tá? Porque vocês podem optar por uma situação que está ocorrendo, por exemplo, aí, vamos supor, sobre essa situação das madeiras lá em Brasília, por exemplo, né? Sobre a questão de legislação, e aí trazer isso trazendo esse debate, não tem problema algum. Então, fica a critério de vocês. E vocês vão fazer um texto dissertativo argumentativo, de no mínimo 3, no máximo 6 páginas, sobre o que vocês vão estar abordando. Então, relatando, o que tem que ter nesse texto? A escolha que vocês fizeram, né, que é praticamente descrever o método, que é o que vocês fizeram ali. Eu escolhi, de repente, fazer essa associação entre o conceito de trabalho, o conceito de mais-valia em Marx, e com a situação tal, então você vai descrever o conceito que você optou por trabalhar, você vai descrever a situação que você escolheu, e vocês vão fazer um debate, fazer essas associações e fazer essa ou defesa ou crítica, né? Vocês que vão escolher aí o que vocês de fato querem defender. E o trabalho será apresentado na nossa próxima aula, que é no dia 12, e o texto ele vai ser postado lá na plataforma, no mais tardar até amanhã eu já coloco o link lá para vocês, e inclusive já libero as outras semanas também, porque a gente já vai começar a discutir sobre sociólogos brasileiros. Alguma dúvida, meninos e meninas? Chat, microfone. O Wellington, que sempre está em todos os lugares que eu estou. Inclusive, gente, vocês podem ficar à vontade de me mandar mensagens, tá? Eu já postei as outras aulas lá na plataforma, e vou fazer o upload dessa e já coloco lá também. Tá joia?
Gente, só vou parar a gravação aqui, já que vocês não têm dúvidas.